Olá, pessoal, bom dia. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing aqui na Organize Cloud Labs. Vamos iniciar nosso webinar hoje sobre Performance Analytics. A nossa agenda está programada para ir até às 11 horas, ela está composta por uma breve apresentação sobre a Organize pela Natália Ferreira, nossa Inside Sales, e seguindo, nós teremos a apresentação sobre o PA com o nosso consultor de soluções, o Maurício Satomi, e vai finalizar também com uma demo dessa aplicação. Ao final desse webinar, nós disponibilizaremos um tempo para as dúvidas, mas se essas dúvidas aparecerem no decorrer da apresentação, não tem problema, vocês podem perguntar através da opção Q&A, que está disponibilizado na tela para vocês, e ao final da demo, quando nós tivermos esse tempo aberto para as perguntas e respostas, a gente vai passar por elas, né? Então, Natália, por favor, fique à vontade aí para iniciar o nosso webinar. Perfeito, Ju, muito obrigada pela introdução. Como a Ju comentou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Organize, onde nós somos o maior parceiro elite com rede no Brasil da ServiceNow. Hoje nós trabalhamos somente a plataforma ServiceNow, então nós somos 100% ServiceNow, respiramos ServiceNow, como a gente gosta de falar por aqui. Hoje, com mais de 140 colaboradores CLT já na companhia, sendo que 85% de todo esse time está presente no delivery, entrega de projetos. Hoje temos um time altamente qualificado, 80% de todos os colaboradores foram treinados dentro de casa e a Organize trabalha serviço fim a fim. Então, desde a criação de demos, POCs, nós mapeamos e organizamos todos os processos da empresa para que eles sejam aderentes à plataforma. Geramos uma melhor experiência para o usuário através de um design personalizado, pesquisa de satisfação. Fazemos todo o processo de implementação e o suporte para a gestão do serviço que foi implantado. E além de nós sermos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar os treinamentos oficiais em português no Brasil. Nós temos uma área de inovação focada na criação de novas aplicações e aceleradores, tudo para gerar uma melhor experiência para todos os nossos clientes. Então, para uma implementação mais ágil, mais eficaz e mais automatizada também. Nós estamos com um índice de satisfação, a nota de CSAT dos clientes no nosso último ano de 9,6. Então, as pesquisas que foram respondidas em todos os projetos entregues nos últimos 12 meses, estamos com essa nota. E vale lembrar que a ServiceNow exige de um parceiro Elite a nota de 8,5. Agora falando mais da parceria entre ServiceNow e Organize, em 2018 nós fomos eleitos pela ServiceNow parceiro do ano e em 2019 o parceiro mais certificado. Temos as nossas operações no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos unidade para atender os clientes globais, comunidade fora, que necessitam de demanda mais lá fora do que daqui no Brasil. Aqui ao lado, nós conseguimos ver alguns Go Live Cakes que já foram entregues. Isso é uma prática da ServiceNow e a Organize acabou adotando. A ServiceNow, a gente, ao todo, nós não comemoramos a venda de um projeto, e sim a entrega dele. Então, quando a gente entrega esse projeto, a gente comemora com o Go Live Cake. E agora, no próximo slide, a gente consegue ver em alguns clientes que a gente já realizou esse tipo de entrega. Isso mostra que a plataforma pode ser aderente a qualquer segmento de mercado, não só para TI, e para diversas demandas dentro de cada cliente, diversas áreas, de acordo com a demanda de cada cliente, de cada logo que nós já atendemos. Então agora o Satomi vai falar um pouquinho sobre PA para vocês, pessoal. Deixa eu me desmutar aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maurício. Obrigado aí pela introdução, Nath. Bom, como a Natália já falou, o assunto do webinar de hoje é Performance Analytics. E só que antes de entrar na ferramenta, vale a pena primeiro levantar algumas dores, né, que são comuns aí no mercado. Então,
dores como gastos excessivos para recuperar dados, para centralizar esses dados, né? E isso só para fazer uma análise superficial e também um reporte, então se gasta muito para fazer essa análise. Geralmente as empresas acham difícil de serem proativas no sentido de identificar tendências de serviço e fazer também ajustes rápidos para conseguir acompanhar essas tendências. E quando essas empresas automatizam algum de seus processos, elas não têm a visibilidade se essa solução ela está sendo adotada, se está sendo efetiva ou não, se os usuários eles estão aderindo a esse novo processo, sim ou não. Tá? E durante suas discussões com o seu time ou quando se está reportando alguém, seja para um board ou para o CIO, geralmente você se utiliza de informações desatualizadas e incompletas. Então, aquele relatório que você está mostrando lá para o VP, provavelmente aquele relatório já contém informações aí desatualizadas, não muito confiáveis. Tá? E algumas armadilhas encontradas na hora de se realizar a análise dos dados. Tá? Então, muitas das pessoas tentam medir tudo o que elas conseguem sem ter um contexto ou uma necessidade por trás disso. As visualizações dos dados, elas não mostram ao longo do tempo ou relacionando com metas operacionais como diminuição de incidentes. Então, a visualização que você tem, você não sabe exatamente qual meta que ela está relacionada. Muitas vezes acabam trabalhando com métricas estáticas que ficam aí armazenadas num PPT ou numa planilha. E os dashboards muitas vezes eles são poluídos e eles não trazem informações aí que auxiliam na tomada de decisão. Né? E agora falando de performance no contexto de pessoas, né? Todas as funções dentro de uma organização elas têm responsabilidades diferentes que variam de acordo com as metas que foram definidas pela empresa. Então, cada função, elas têm algumas perguntas, né, que precisam ser respondidas para ajudar a atingir esses objetivos. Então, o executivo de TI, por exemplo, precisa ter acesso, não o executivo de TI, no caso, né, pode ser qualquer executivo, perdão, mas ele precisa ter acesso às informações pertinentes à governança corporativa, né? Como que a gente está progredindo em relação às metas da organização. Os gestores, por sua vez, eles querem saber informações sobre as tendências relacionadas à qualidade e custo também dos serviços prestados. Os analistas resolvedores, eles precisam de informações relevantes que os auxiliem a tomar as decisões sobre suas atividades, né? Qual que é a prioridade, o que ele tem que realizar primeiro. E já os usuários finais, eles querem saber qual o status e a qualidade dos serviços que estão sendo requisitados, né? Então, diferentes indicadores, eles são necessários para ter informações direcionadas, seja para uma decisão mais assertiva, para promover melhorias, né, na prestação de serviço, ou para ter uma maior visibilidade da governança que está sendo aplicada. E tudo isso implica em formas diferentes de se apresentar o dado, e é importante que esses dados eles venham aí de um repositório único, tá? Bom, aqui agora falando de performance no contexto tempo. Então, algumas perguntas como qual que é a nossa situação atual, como que a gente estava anteriormente, ou quando que a gente vai atingir a meta, são relevantes aí para todos os papéis dentro de uma organização. E ferramentas que permitem esse tipo de análise e que já estejam nativamente embutidas nas aplicações core das empresas, hoje em dia é muito difícil de se encontrar. Tá? Então, essas informações, apesar disso, elas precisam ser acompanhadas de perto e frequentemente, tá? Principalmente para saber o progresso dos negócios da empresa. Então, elas são aí de grande valia, de grande importância. E, por último, a influência, né? Como os seus dados em contexto. Quais outros fatores afetam seus objetivos finais? Um bom exemplo desses fatores seria planejar uma viagem, por exemplo, onde a gente define alguns objetivos iniciais, como quando que eu quero chegar lá no meu destino, quanto que eu tenho para gastar, e alguns dados eles auxiliam a gente a avaliar melhor a nossa opção, né? Então, dados como a previsão do tempo, se
existe trânsito no local, qual é a distância, a quantidade de bagagem que eu posso levar. Então, todos esses dados, eles possuem influência e afetam uma a outra, tá? E te permitem fazer uma escolha melhor de onde você quer sair e até você chegar no seu destino, no caso, o seu objetivo final, tá? E uma frase interessante do Einstein é que o dado sem contexto é apenas uma informação organizada. E isso realmente é verdade. Imagina qualquer um desses dados que eu acabei de mencionar, né, fora do contexto de viagem. Uma previsão do tempo, por exemplo, ela não passa de uma previsão do tempo. Você vai fazer chuva, você vai fazer sol, mas fora do contexto de viagem é uma previsão do tempo. E a quantidade de bagagem, idem, né? E uma pesquisa feita pela Nucleus, né, uma entidade chamada Nucleus, mostra que nos próximos 5 anos, 90% das soluções analíticas vão ter que estar embutidas nas principais aplicações das empresas. E essas aplicações analíticas que vão estar embutidas vão evoluir e chegar a um ponto em que os usuários de negócio eles vão se utilizar dessa função pelo menos uma vez por dia e nem vão perceber, né? E isso remete à diferença entre a ServiceNow, que já possui essa solução de forma nativa na plataforma, e soluções centralizadas de BI, que recuperam dados aí de diversas fontes, onde muitas vezes esses dados eles não são confiáveis ou não são íntegros, então possuem aí alguma duplicidade. Bom, agora falando um pouco da plataforma ServiceNow. Né, ela possui aí diversos componentes reutilizáveis, ou seja, esses componentes aqui abaixo, eles são utilizados pelos diferentes produtos ofertados pela ServiceNow, tá? E esses componentes estão divididos aí entre experiência de usuário, inteligência de serviço e também experiência de serviço, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos como o Service Portal, que te permite criar portais para os seus funcionários ou seus clientes externos. A gente também tem o Service Catalog, que te permite criar também catálogo de serviços personalizados, sei lá, para um departamento ou para um cargo, um perfil diferente. A gente também tem o Mobile Native, que é um componente, na verdade são aplicações mobile que facilitam aí a atividade diária dos seus funcionários, para que eles consigam realizar as suas operações pelo seu smartphone. Aqui, como inteligência de serviço, a gente tem o chatbot da ServiceNow, que é esse Virtual Agent, tá? E ele realiza essa primeira interação com o seu usuário final para tentar fazer o desvio, né, por exemplo, uma demanda que iria para uma área interna aí da sua empresa, que o usuário consiga fazer esse autoatendimento. A gente também tem o Actionable Analytics, que na verdade é o tema de hoje, tá? Então, isso aqui é o Performance Analytics. Então, através de métricas e KPIs, você consegue identificar tendências e também formas de melhorar o seu processo interno. E aqui, como experiência de serviço, a gente tem o Integration Hub, que é um componente que auxilia na integração com sistemas externos, tá? Então, essas configurações elas já estão dentro da plataforma, seria basicamente um plug and play. Esse Flow Designer te permite criar seus próprios workflows para alguma necessidade, algum processo específico aí da sua empresa, tá? E o Visual Task Boards é o Kanban. Então, se você preferir trabalhar nessa forma de organizar, né, suas tarefas no formato Kanban, você também tem essa opção, tá? E como eu havia dito, a ServiceNow ela tem aí diversos produtos, né? Esses produtos eles estão separados aqui em pilares. Tem o pilar de TI, o pilar de segurança, pilar de recursos humanos, de serviço ao cliente e também esse Intelligent Apps. Esse último aqui, ele é o seguinte: caso nenhum dos outros produtos ele atenda uma necessidade aí da sua empresa, nada impede de que você crie suas próprias aplicações dentro da plataforma ServiceNow, tá? Na demonstração de hoje, eu vou estar focando mais num cenário de TI, tá, pessoal? Porque o ITSM, ele acaba sendo aí o produto mais comum, mais popular aí no mercado, tá certo? Bom, aqui nesse slide, eu vou falar um pouco sobre os indicadores. Dentro da plataforma, são trabalhados 2 tipos de indicadores diferentes. O leading, né, que é esse aqui, e o lagging. A diferença entre os dois é que o lagging,
esse segundo aqui, é fácil de se medir e tem foco nos resultados. O leading, por sua vez, ele é mais difícil de se medir e também de fazer o controle, mas ele te dá informações de como você chegou no seu estado atual e o que você tem que fazer para atingir o seu objetivo. Então, é uma analogia bacana que esse slide mostra, que o lagging indicator seria que eu perdi peso, tá? Então, isso se assemelharia a um reporte, a um relatório que mostra a sua situação atual, por exemplo, a quantidade de chamados que está aberto aí em determinada equipe, tá? E o lead indicator seria que eu caminhei mais todos os dias. Então, por eu ter caminhado mais todos os dias, eu consigo saber como é que eu cheguei no meu estado atual, no caso, no meu peso atual, e quanto é que eu preciso caminhar mais para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, aquele peso que eu estava almejando, como é que eu faço, quanto mais eu tenho que caminhar para atingir aquele meu objetivo, né? E isso se assemelha bastante ao que o Performance Analytics faz. Ele torna essa decisão de quais ações tomar mais fácil, tá? E então, quando você utiliza a ServiceNow, você permite que as pessoas da sua empresa trabalhem de uma nova forma. Elas vão ter acesso a uma ferramenta de fácil utilização e também super simples aí de configurar. Essa ferramenta ela é extensível, então diferentes áreas dentro da empresa podem se utilizar dela, assim como você também pode utilizar ela em qualquer produto dentro da plataforma, porque como eu havia dito antes, ela se trata aí de um componente reutilizável. E, além disso, os usuários conseguem ter essa visibilidade não só num desktop ou num laptop, mas também aí no conforto do seu dispositivo móvel, tá? E, além de tudo isso que eu acabei de mencionar, você também vai ter acesso a scorecards e a dashboards a qualquer hora que você precise e sempre com informações atualizadas para que você consiga tomar decisões aí com mais confiança. E junto com essa ferramenta já vem aí diversas métricas que envolvem as melhores práticas de mercado. E além disso, também existem dashboards já configurados para diferentes, né, perfis e funções. E uma coisa bacana é que o mesmo controle que você cria para o acesso de visualização de um registro, então, por exemplo, se você quer que tal perfil ele não tenha acesso a tal tipo de registro, isso aí também é aderido pelo dashboard. Então, por exemplo, aquela mesma informação que aquele funcionário não conseguiria ver por lista, ele também não vai conseguir visualizar através de um dashboard. Tá? E por fim, todos os dados eles ficam totalmente seguros porque eles não saem do domínio da nuvem da ServiceNow. E além disso, a ServiceNow também assegura a integridade dos dados. Então, não vão haver aí dados duplicados para que você também possa ter uma maior confiança na hora que você for olhar algum indicador seu. E aqui a gente tem um case real de uma empresa americana de vestuário, tá? Diz que conseguiu ter uma visão da correlação entre a gestão de incidentes e a gestão de mudanças a partir dos insights que a Performance Analytics proporciona. E agora eles conseguem saber que tipo de atividade eles têm que priorizar e qual SLA eles têm que aplicar para cada uma de suas tarefas. Então, o PA, eu vou chamar de PA, tá, pessoal? Performance Analytics, ele te ajuda a deixar de ser reativo, onde você só tem a visualização dos seus dados atuais, e te proporciona trabalhar na proatividade, onde, a partir de uma análise de tendência, né, se utilizando de dados históricos, você consegue saber se, por exemplo, o número de incidentes ele está tendendo a subir, se existe algum período no ano ou no mês em que esse número aumenta, e aí você consegue fazer uma análise mais assertiva das causas. Te permite também fazer o monitoramento diário do seu andamento, né? Então, perguntas desse tipo, perguntas do tipo, sei lá, qual ação que eu posso tomar para fazer o meu serviço ficar mais tempo disponível, qual serviço está ficando indisponível para o meu usuário, qual causa dessa indisponibilidade, essas perguntas elas são todas respondidas pelo PA. Então, o PA ele te permite, né, que você trabalhe de forma mais assertiva. E aqui a gente tem um caso de uso da própria ServiceNow, que antes de desenvolver essa ferramenta, né, de PA, eles passavam semanas analisando dados
operacionais com planilhas e estavam constantemente aí caçando erros e tratando informações desatualizadas, né? E muitas das vezes eles atuavam em coisas que já haviam acontecido no passado, ao invés de ser proativo e focar, né, no presente ou no futuro. E esse processo todo manual era muito complexo e não dava visibilidade principalmente para a alta gestão, né? Então eles não conseguiam identificar aí pontos de melhoria nos processos deles. E como a ServiceNow ela cresceu rapidamente, eles passavam a trabalhar com clientes novos todos os dias. E esse crescimento levou aí a necessidade de ter uma visão global de como que eles estavam performando para medir o progresso deles, né? E para suprir essa necessidade, eles desenvolveram e passaram a utilizar o PA. E os ganhos mensuráveis que a ServiceNow teve após a utilização foram os seguintes. Aqui não tem o número, tá, pessoal? Vai ficar na fala mesmo, mas eles tiveram 80% de redução nos estouros das SLAs. Eles economizaram 1,6 milhões de dólares todo ano com a utilização de reportes, né, direcionados e também dashboards. Eles economizaram 12.500 horas todo ano, né, a partir de melhorias nos processos que eles conseguiram identificar através do PA, tá? E aqui no último slide é mais para ilustrar a sequência de refinamento, né, que o dado passa para que ele chegue até essa última camada aqui de visualização do usuário. Então, a partir da base de dados da ServiceNow, as fontes de indicador são coletadas, tá? Então, essas fontes de indicador, vocês podem considerar elas como aquele lagging indicator, que seria o meu peso atual, tá? E daí ele passa por um refinamento e depois são utilizadas para compor os indicadores do Performance Analytics. Esses indicadores aqui vocês podem considerar como aquele leading indicator, tá? Que é como que eu cheguei nesse lagging, tá? E por fim, você consegue utilizar os indicadores do PA para criar aí dashboards, relatórios, widgets, entre outros, tá? E agora eu vou iniciar aqui a minha demonstração. Caso vocês já tenham alguma dúvida aí em mente, já podem questionar aí através do Q&A, tá, pessoal? Bom, gente, como a maioria de vocês, se não todos, já deve conhecer a plataforma ServiceNow, né? Aqui eu estou logado com o meu próprio usuário, a minha instância de demo. Eu deixei favoritado alguns itens aqui para facilitar essa demonstração, tá? Eu vou iniciar a demonstração mostrando as diferentes visões que os diferentes cargos e funções dentro da empresa eles podem ter, tá? E nenhum desses dashboards eu criei na mão. Então, todos eles já vieram out of the box, tá certo? Deixa eu só abrir aqui em diferentes abas para facilitar. Beleza. Então, esse primeiro dashboard que eu vou mostrar, ele é mais direcionado para o analista resolvedor, né, que vai trabalhar ali na linha de frente. Todos esses dados que estão constando aqui nessa primeira aba, eles são estáticos, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, uma visão atual de quantas SLAs já foram atingidas, número de incidentes P1 e P2 em aberto, número de incidentes em total em aberto e alguns relatórios. Então, isso aqui não mostra o meu histórico, ele mostra a minha situação atual, certo? Aqui na aba Service Desk KPIs, aí sim, ele já vai ter gráficos e dados que mostram tanto o meu backlog, quanto também o meu forecast, né? Quanto que eu estou prevendo performar lá para frente. Então, aqui a gente tem algumas informações como número de incidentes abertos que estão em backlog no Service Desk, tá? E isso também já fazendo aqui uma comparação com o período anterior. Aqui eu tenho outro gráfico que mostra qual que é a média de resolução de incidentes no primeiro contato com o cliente, qual que é a média de tempo, né, para a resolução de um incidente. E aqui, ao lado, a gente tem alguns gráficos de séries temporais, tá? Então, a gente aqui tem, por exemplo, o número de incidentes, que é representado aqui por essa linha azul, o número de incidentes que estão em aberto e não foram atualizados nos últimos 5 dias, nessa linha verde, e os que não foram atualizados também há mais de 30 dias, certo?
Então, assim, até o seu funcionário que está trabalhando lá na linha de frente, ele precisa, né, desses dados para estar performando suas atividades diárias de uma forma mais efetiva, tá? Então, por exemplo, se ele vê que está tendo algum pico aqui de incidentes, ele já pode tomar alguma ação para que isso não aconteça novamente, tá? E aí ele poder trabalhar de uma forma mais proativa, certo? Bom, essa aqui foi a visão do analista resolvedor. Essa aqui seria uma outra visão, mais de um perfil gerencial, tá? Então seria, por exemplo, um gerente de TI no caso. Aqui no canto ele tem também o número de incidentes abertos em real time. Isso aqui não é só de uma área específica, ou de uma equipe específica, ou de um analista em específico, é do departamento inteiro. Isso aqui é a mesma coisa, quanto que está a porcentagem, né, de resolução no primeiro atendimento. Isso aqui também é quanto tempo está demorando para resolver um chamado, certo? Aqui do lado ele tem a idade de cada incidente, também fazendo uma comparação com o backlog, para que ele tente identificar alguma correlação entre esses dois dados. E aqui a quantidade de incidentes que não foram atualizados, que estão em backlog e não foram atualizados nos últimos 5 dias. Então é uma visão bem semelhante aí do funcionário que está lá na operação, né, no dia a dia. Uma coisa legal que ele consegue fazer é que ele consegue fazer filtros diretamente nos gráficos. Então, por exemplo, eu quero só minha equipe de banco de dados, só quero visualizar os dados referentes a eles. Então, isso automaticamente ele já filtra para mim todas essas informações para ficarem pertinentes apenas para esse grupo. Então, digamos que eu quero só, sei lá, o grupo de network, de rede, mesma coisa. Ele já faz esse filtro aí automaticamente. Tá? E aqui, por último, eu tenho uma visão de um executivo de TI, um cargo mais de direção mesmo, né? Em que ele tem que saber como está a situação atual, né, em geral, assim, de todo do departamento de TI, tá? Então, aqui, informações como disponibilidade do serviço, então, quão disponível estão os serviços prestados por TI para as áreas, quanto que os serviços prestados por TI estão custando para a minha empresa, tá? Qual que está sendo o índice de satisfação do meu cliente. Isso aqui é medido através de surveys, de pesquisas, né, que você consegue enviar, por exemplo, no final de um chamado. E aqui abaixo a gente tem alguns gráficos que auxiliam a acompanhar tendências. Então, a partir dessa linha laranja, a gente consegue ver que a disponibilidade do meu serviço, o percentual dele, está tendendo a subir. E isso é bom, certo? E aí, tem outros gráficos aqui que mostram outras informações. Para entrar mais a fundo nessa parte de como que funciona, né, cada um desses gráficos, eu vou acessar esse aqui, incidentes abertos em real time. Tá? Quando eu faço isso, eu faço um drill down desses dados, então eu tenho uma visão mais aprofundada de como que esses dados são compostos, tá? Aqui na parte superior eu consigo fazer o filtro de qual período que eu quero ver. Então, digamos que eu quero ver de 1º de abril até a data atual dessa instância de demo, que é dia 25 de junho. Então, ele já faz esse filtro aqui automaticamente para mim. Tá? Mas nada impede que eu simplesmente arraste aqui essa barrinha e ele também já vai atualizar esse gráfico aqui para mim. E eu não sei se vocês notaram, mas a partir do momento em que eu estou arrastando essa barrinha para assim, aumentar ou diminuir o meu período de análise, ele também está atualizando aqui todos essas informações, né, referentes ao gráfico, que auxiliam a análise desse meu gráfico automaticamente. Então, ó, ele já faz essa atualização aí de forma automática, beleza? Quando eu clico aqui em Show Records, eu tenho uma visualização da minha situação atual, então quantos incidentes estão em aberto. Tá? Então eu consigo ver isso a nível de registro, caso seja necessário. Consigo mudar essa minha visualização desse meu gráfico. Então vamos dizer que você prefere trabalhar com gráfico de área. Você pode, coluna, idem, e também o spline, que nada mais é que um gráfico menos acentuado, né? Também você tem essa opção. Vou deixar aqui em linha mesmo. E aqui a gente tem alguns
informações legais que você consegue incluir nesse seu gráfico, como você consegue definir target. Então, vamos dizer que você tem um target de incidentes, número de incidentes abertos de 200 e você quer definir ele aqui nesse gráfico. Você tem essa possibilidade, assim como você também consegue definir thresholds. Então, por exemplo, quando o número de incidentes estiver em 500 ou acima, eu quero receber uma notificação. Então, você também consegue definir esse threshold, tá? Por exemplo, eu tive um spike, eu tive um ponto aqui de aumento no meu número de incidentes abertos. Eu quero inserir um comentário para que eu explique o porquê que aquilo aconteceu, eu também posso, tá? Então, é basicamente clicar aqui em algum ponto, alguma data, né? E colocar aqui um comentário, tá? Na verdade, é aqui, sim, só um minuto. Deixa eu remover esse comentário, adicionar um novo, teste, comentário. Feito isso, ele já vai aparecer aqui abaixo, teste comentário, tá? Além disso, deixa eu só remover isso aqui. Eu também consigo ver aquela linha de tendência, né? Para saber se o número de incidentes está tendendo a subir ou está descendo. No meu caso, está ruim, né? Porque está tendendo a subir. Consigo ver também minha faixa de confiança. Então, consigo saber exatamente o quanto que variou, né? Esse meu gráfico. E também essa linha de confiança aqui. A linha de predicção, que é essa mais clara, e a linha de confiança, que é essa menor, que faz uma média, né, de quanto variou aí o meu gráfico. E também consigo fazer um forecast. Então, baseado nesses dados históricos, a plataforma ela faz alguns cálculos para tentar identificar como é que eu vou performar no futuro. Se esses incidentes vão subir ou se eles vão descer, tá? Além disso, eu também consigo mostrar as labels aqui no meu gráfico, caso seja necessário. Isso aqui, essas iniciativas, eu não vou entrar nela, porque ela se trata aí de uma outra aplicação dentro da plataforma, tá, pessoal? Bom, se eu tivesse esses dados aí há mais de 2 anos, ou seja, por exemplo, 2019 e 2020 dentro da plataforma, eu poderia utilizar essa funcionalidade. O que ele faz? Ele traz, assim, um gráfico abaixo de outro, fazendo uma sobreposição, né, de ano a ano. Então, eu consigo fazer essa comparação de como que eu performei o ano passado, tá certo? Aqui eu consigo saber a quantidade exata de alterações que eu tive em relação a dia, né? Então, eu consigo ver o número de incidentes abertos aqui dia a dia, tá? E aqui eu consigo ter essa mesma informação, só que em percentual, no caso, tá? Bom, deixa eu só fechar aqui. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu defino um target. Então, vamos dizer que eu quero um target aqui de 200. Então, que eu tenho apenas 200 incidentes abertos aqui e esse target vai passar a valer desde janeiro de 2020. Então, a gente consegue ver aqui que o meu gráfico já está mostrando esse meu target para mim, tá? Inclusive, aqui ele me mostra essa barra aqui de progresso, ele me mostra o quanto que eu já extrapolei, ou seja, eu defini a minha meta como 200, eu já estou em 807. Então, qual é esse meu gap? Isso em valor e também em porcentagem, tá? E outra coisa legal são os thresholds. Então, digamos que quando eu passar de more than, quando eu passar de, por exemplo, 700 incidentes, eu quero receber uma notificação. Então, aqui a gente consegue ver meu threshold, tá? E aí, quando eu atingir um pico de 700, eu vou ser notificado, tá certo? Aqui no canto, a gente tem mais algumas umas funcionalidades legais, né? Vocês conseguem ver que aqui eu consigo fazer quebras nos meus dados. Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês, que esses dados sejam quebrados por prioridade, só deixa eu tirar essas outras informações para ficar mais visível para vocês. Tá. Se eu quiser fazer essa quebra por prioridade, clicando aqui em prioridade, eu já consigo ver que cada linha dessa se trata de prioridade de incidente, tá? E, por exemplo, eu quero saber só os meus incidentes críticos, né? O que realmente estão impactando aí na minha empresa, seja em valor, seja em tempo de indisponibilidade, tá? Então, clicando aqui,
ele já está fazendo esse filtro aqui automaticamente em cima desse meu gráfico, certo? Deixa eu só fechar aqui. Bom, além disso, a gente também tem uma outra funcionalidade bem legal. A gente pode acessar essa aba Compare, né? Acessando essa aba Compare, eu consigo comparar duas datas definidas. Tá? Então, estou comparando aqui o dia 8 e dia 9 de maio. E eu consigo ver exatamente quantos registros foram abertos no dia 8 de maio, quanto desses registros eles são compartilhados, ou seja, eles possuem a mesma data de abertura, no caso nenhum, né? Porque eu estou comparando duas datas diferentes, mas pense que isso pode se aplicar a outros tipos de indicadores aí na sua empresa. E também quantos indicadores foram abertos aqui no último dia. Tá? E conforme eu vou clicando aqui, eu consigo ver exatamente esses incidentes aí através da lista. Tá certo? Bom, pessoal, como eu havia dito, todos esses dashboards que eu estou mostrando para vocês, eles já vêm nativa da plataforma. E como vocês conseguem ver, né, eles estão seguindo aí melhores práticas para que fique cada vez mais claro vocês enxergarem como que está sendo o serviço prestado aí pela sua empresa. Tá? Você consegue medir, na verdade, qualquer um dos dados contidos aqui dentro da plataforma. Tá? Agora eu só vou mostrar bem brevemente como é que eu cheguei nessa minha última visualização, tá? Que seria esse widget ali da tela. Esse gráficozinho aqui, ó. Tá? Bom, primeiro de tudo, você tem que criar aqueles Source Indicators, né? Que seria aquele Lagging Indicators. Aqui no caso, eu vou mostrar bem brevemente um que já vem também com a plataforma, que é esses incidentes em aberto. Então, ele faz uma varredura na minha tabela de incidentes, aí eu defino qual que vai ser a periodicidade em que eu vou extrair esses dados, tá? Coloco aqui as condições, no caso eu só estou pegando os incidentes em aberto, beleza? E depois que eu definir esse meu lagging indicator, essa minha fonte de indicador, eu consigo definir meus indicadores automatizados. Então, opa. Incidente. Deixa eu ver aqui algum. Beleza, vou pegar esse aqui. Aqui a gente consegue ver que ele já está, né, se utilizando desse indicator source. Isso, quando eu estou definindo um automated indicator, é interessante você deixar bem descrito do que ele se trata, né, para que caso alguém tenha que fazer alguma manutenção nesse indicador posteriormente, ele saiba, né, fazer essa operação. Essa direction é bem legal, que eu consigo definir se, por exemplo, o número de incidentes reabertos, eu quero que ele diminua ou que ele aumente. Então, pense que eu estou medindo a satisfação dos meus clientes. Eu necessariamente quero que ele aumente, né? Então, eu definiria aqui como maximize. Aqui tem a unidade em que eu estou realizando essa medida. Então, eu estou contando, né, a quantidade mesmo dos incidentes que foram reabertos. E essa aqui é a precisão, que nada mais é que o arredondamento, tá? E aqui eu estou definindo qual que é a minha fonte de indicador. Então, todos os incidentes abertos, eu estou utilizando aquela fonte de indicador para compor esses meus dados. E aqui eu estou definindo como é que eu vou agregar esses dados. Se eu vou fazer uma contagem deles, uma soma, ou a média, né? E aqui embaixo, aquele breakdown que eu tinha mostrado para vocês lá no Analytics Hub, né? Naquela interface onde eu fiz o drill down, onde eu consigo definir quais que vão ser as possíveis quebras em cima desse indicador. Né? E depois que você definiu esse indicador, você cria os jobzinhos para rodar, sei lá, diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, aí fica a seu critério, né, a sua necessidade. E depois que os dados rodam, ou que esses jobs rodam e preenchem aí algumas tabelas, você pode criar os seus widgets. E os widgets seriam esses aqui. Cada uma desses gráficos, ou também dos scorecards, esses aqui. Tá? Bom, isso aí seria basicamente, passando bem rapidamente, né, até por causa da nossa agenda, como é que você opera o dashboard, como é que você cria um indicador,
como é que você vai lá e cria seu widget. Você também tem a possibilidade aqui de editar, né, esse dashboard. Nada impede de que depois que você crie lá o seu widget, o seu novo reporte, você insira ele aqui no seu dashboard, tá? Então, depois que você insere, você arrasta aqui para dentro do seu dashboard, você faça o remanejamento, né? Então, por exemplo, eu quero isso aqui que fique aqui do lado, ou eu quero que essa janela fique menor, tá? Então, você consegue ter essa flexibilidade, né? De você deixar bem pessoal aí com a cara que você achar melhor, tá certo? Bom, pessoal, essa aqui foi a breve apresentação, tá? Agora a gente tem aí mais ou menos uns 15 minutos para o Q&A. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, sintam-se livres aí de perguntar para a gente, que a gente está aqui a postos, tá certo? Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigada, Natália e Maurício, primeiramente pela apresentação. Então, nós estamos abrindo o espaço aqui para as dúvidas. Temos aí uns 15 minutinhos. Se tiverem alguma dúvida, né, a gente já começa com elas. Vamos lá. Tem uma dúvida aqui. Nativamente, o PA já vem com algum dash criado? Perdão, eu estava no mudo aqui. Sim, sim. Como eu havia mencionado, eu não criei nenhum desses dashboards, tá? Então, todos esses dashboards, eles já vêm diretamente da plataforma e também tem dashboards, assim, independente do produto que você adquire. Então, por exemplo, se você adquirir o produto de RH da ServiceNow, você já tem alguns dashboards já personalizados, já criados dentro da plataforma, específicos para a necessidade do RH. Assim como, se eu for da área de, sei lá, de atendimento ao cliente, eu também tenho dashboards também direcionados para essa necessidade específica, tá? Surgiu mais uma pergunta. O PA consome apenas dados do ServiceNow ou de outras fontes de dados? Olha, o PA, na verdade, ele consegue, até consegue, né, trabalhar com outras fontes de dados, outros seus sistemas aí legados. Só que o que a ServiceNow recomenda é que você trabalhe apenas com os dados internos da ServiceNow, tá? E isso por quê? Porque não necessariamente os dados que estão vindo desses outros sistemas estão íntegros, né? E aí isso requer um pouquinho de trabalho. Por quê? Porque você tem que criar uma estrutura aqui dentro da ServiceNow que receba esses dados, tá? Então, depois você precisa fazer um mapeamento de cada um desses dados que estão vindo, sei lá, seja por conexão ao banco de dados, por uma API. Você tem que fazer um mapeamento de onde esse dado vai encaixar em cada atributo da tabela, né? Então, a gente recomenda utilizar o PA só com os registros internos aí da plataforma, tá certo? Boa. Por enquanto não veio mais nenhuma pergunta. Vamos deixar mais um minutinho para quem quiser fazer alguma outra pergunta. Senão a gente encerra, tudo bem? Surgiu mais uma pergunta aqui. Como acessar os dashes nativos? Só um minuto. Os dashes nativos, na verdade, você consegue criar permissionamentos, tá? Só que, assim, tem alguns papéis dentro da ServiceNow, que é na verdade, o PA, underline admin, que é ele que consegue definir o que vai ficar visível para quem que vai conseguir editar, quem é que vai conseguir só visualizar, tá? Mas, assim, os dashes nativos, desde que você já tenha acesso ao PA, tá? Então, você tem que ver a disponibilidade aí na sua instância, né? Se você puder utilizar já. Ele já vem aí direto com a plataforma e através de um plugin. Então, você ativa o plugin e você já consegue sair utilizando os dashes nativos, certo? Surgiu uma outra dúvida.
Vamos lá. O PA, então, não é uma ferramenta para montar dashboards de várias fontes de dados? Temos alguma da ServiceNow para fazer isso? Então, como eu estava falando, não de diversas fontes de dados, né? Porque esse não é o intuito do Performance Analytics. Isso teria mais uma cara de um BI, tá? Então, você até tem uma forma de trabalhar isso, de pegar a fonte de outros dados e trabalhar isso internamente para mostrar através de um dashboard na ServiceNow, só que não é o recomendado, tá certo? Bom, acredito que não teremos mais perguntas. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Bom, pessoal, então vamos encerrar o nosso webinar, né? Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Caso, né, apareça mais alguma dúvida, então vocês fiquem à vontade para enviar para o meu e-mail, juliana@organizecloudlabs.com, que nos falamos por lá. Nós respondemos assim que chegar a pergunta, eu já encaminho e a gente dá um retorno para vocês. Aproveitando, sigam as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, procurem por Organize Cloud Labs. Nós disponibilizamos vários conteúdos bem bacanas por todos esses canais, inclusive as gravações de todos os webinars, eles estão disponíveis nesse nosso canal do YouTube. Aproveitando também, no próprio YouTube tem uma playlist chamada Organize Drops, que nós divulgamos quinzenalmente alguns vídeos super interessantes sobre a plataforma ServiceNow por lá também. Confiram que vale muito a pena. Então, é isso. Agradeço pela participação de todos, agradeço Natália e Satomi pela apresentação. Tenham um excelente dia, uma feliz Páscoa e até a próxima. Obrigado aí pela presença, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.